ou a mente se expande no caso do desdobramento psíquico. Agora nós vamos falar da situação inversa, a lei do acoplamento físico. É a situação do retorno do espírito, é o retorno dos corpos espirituais da pessoa ao seu agregado. Porque às vezes acontece, e é muito comum, de a pessoa, dentro de um trabalho espiritual, ela se desdobra. E o espírito, feliz da vida com aquela liberdade, né, porque ali ele está num estado de pura liberdade, ele quer continuar desdobrado. Ele quer continuar com o seu pezinho lá no astral. Ele quer continuar fazendo suas viagens, ele quer continuar tendo a visão expandida, a audição expandida, vendo a realidade absoluta que é o plano espiritual, porque a nossa aqui é relativa, né? É densa e relativa. Então, o espírito não quer voltar. Ou às vezes, é pior ainda, ele não consegue voltar. Então, há a necessidade em que se faça o acoplamento físico desse espírito. E aí é o que nós chamamos de fechamento de frequência daquela pessoa ali. Seja um consulente, ou seja, os membros do grupo, que deve retornar todo o seu agregado a todos os seus corpos ao agregado, voltando tudo para o lugar certinho, encaixando, acoplando, alinhando tudo na mais perfeita ordem. Sim, mestre. Quando nós desdobramos o espírito, o obsessor, nós tiramos dele o corpo mental inferior, mental superior e burino. Isso. Colocamos os 3 médios. Enquanto se trabalha aquele espírito, precisa que aqueles 3 médios fiquem próximos? Não é necessário. Segunda pergunta, quanto ao mesmo caso, há necessidade da reacoplagem desses espíritos, desse obsessor? Não, porque justamente o desacoplamento, ou seja, a desassociação desses corpos dele, é que trouxeram a ele a quebra da sua energia para que ele pudesse ser doutrinado. A reacoplagem, então, é automática após a doutrinação? Exatamente. Quer dizer que o médico pode fazer outras coisas. Pode ir fazer outras coisas. Fechou. Pode ir, sim. Tá? E, inclusive, como eu disse ao senhor aquele dia, o senhor não precisa especificar. Eu vou colocar o mental inferior no Chico, o mental superior no Mateus, o búdico na Isabela. Não precisa nem especificar quantos corpos vai dissociar. Basta fazer o comando, dissociando os corpos deste meu irmãozinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas não precisa fazer isso no final. Não. Excitação. Não. Aí, no final, reacoplando os corpos do meu irmãozinho. Não há necessidade. Não há necessidade. Oi? E nem especificar o médium? Não. De onde estava, onde que vai tirar de lá e trazer para cá? Não. Senhor doutrinador, Não se prestado atenção na pergunta e na resposta? Não precisa, tá? Ter essa preocupação de quantos corpos serão dissociados, de que em qual médium ele vai ser colocado, se esse médium vai sair de perto da mesa, do local, não tem importância, tá? Agora, uma coisa que eu venho notando uma certa dificuldade, principalmente aqui no grupo, que a gente faz aquela apometria, que eu conheci essa apometria chamada de apometria de cúpula. É aquela em que o grupo faz um círculo, né, e coloca o consulente ou numa maca ou numa cadeira num dos cantos desse círculo, né, e as entidades trabalham ali no meio daquele círculo. Eu já notei que isso está trazendo uma certa insegurança para os médiuns de captação psíquica, porque eu aprendi a desenvolver a apometria de mesa.
e os médiums ficam sentados à mesa. Aquela posição ali na mesa dá uma segurança tremenda para o médium que está em desenvolvimento, que está em preparação. Porque a hora que a entidade vem, principalmente Mateus e Carla, já notaram que a tendência não é jogar o médium para frente. A hora que ele está na mesa, ele não vai. Ele está apoiado, ele está firme. Ele não vai. O espírito pode até levar ele aqui assim, mas ele não vai nem bater a cabeça na parede, na mesa, não. Ali dá uma segurança muito maior para o médium. Então, quando nós formos fazer as aulas práticas que serão feitas aqui no salão, eu pretendo que essas aulas práticas sejam feitas na mesa, porque nós vamos estar ali treinando médiums. Então, com certeza vai trazer maior segurança para eles. Na hora que fizer os banheirinhos lá fora, você vê aqui na minha cabeça agora, aquela sala de estudação da segunda, ela poderá ser de apometria, porque ela é ampla, Exato. ela é maior, ali cabe mesa e maca. Exatamente. Né, Carlos? Verdade, é. Exatamente. Né? Troca de sala, né? Fantástico. Porque vai trazer muito mais segurança para os médicos. Vocês perceberão isso, tá? E então nós vamos voltar à lei do acoplamento físico. Esse desajuste, esse reacoplamento, sendo mal feito ou não sendo executado, ele vai trazer transtornos para o médium. Aí nós vamos primeiro ler o conteúdo do curso para vocês e depois nós vamos explicar como se faz, como se processa esse reacoplamento. E aí vai de caso a caso. Cada um tem a sua técnica, cada um tem aquilo com que ele se simpatiza mais. Mas o comum é que ao comando do dirigente do grupo, o reacoplamento seja feito em todos os membros do grupo. Mas tem aqueles que o espírito é mais teimosinho. Aí há necessidade de se fazer um reacoplamento, e este reacoplamento pode ser feito pelo próprio médium que sentiu que não reacoplou só com o comando do doutrinador, ou pode ser feito pelo próprio doutrinador quando este médium pede. E vira e fala: Odair, eu não estou me sentindo muito bem, parece que eu estou meio fora de órbita ainda. Você pode me reacoplar? Aí eu vou lá e reacoplo essa pessoa. Caso você esteja ocupado, um colega de mesa pode fazer isso? Claro que sim, claro que sim. Por isso é ensinado para todos. As técnicas são ensinadas para todos. Então, de repente, o Mateus não está se sentindo bem. Ele pode virar e falar: eu não estou bem, parece que eu estou meio zonzo ainda, o estômago está embrulhando. É um dos sintomas, o estômago embrulha, né? O estômago está embrulhando, está ruim. Ou uma dor de cabeça, estou com dor de cabeça. Aí, aquele que está ali do lado dele: não, então eu vou te ajudar a se reacoplar. Você já tentou se reacoplar por você mesmo? Eu tentei, mas não dei conta. Então agora eu vou te ajudar a se reacoplar. Não tem problema. Mas aí, nossa, o doutrinador já fez uma tentativa. Eu já fiz uma tentativa aqui com minha técnica. Aí agora vem outra pessoa fazer a tentativa. Aqui no curso explica. Não tem problema não. Por quê? O importante é o médium sair bem da sala. E aí corre aquela coisa, né, da pessoa perguntar: e pode correr o risco de o espírito não voltar mais e o médium desencarnar? Não. Esqueçam isso. Deus cabe. Tá? Exatamente. Não vai acontecer isso. Então, por mais que você saia da sala desacoplado, como já aconteceu aqui no grupo, uma consulente que ela saiu desacoplada e ela foi para casa, ela fala que ela só foi se dar conta de que ela estava de volta no planeta Terra no outro dia. Ela só foi dar conta de que ela estava no planeta Terra no outro dia. Ou seja, o espírito voltou por si só.
Provavelmente ela saiu desacoplada porque nós utilizamos as técnicas de reacoplamento com ela, mas ela ainda saiu desacoplada. Aí virou e falou assim: ah, é porque as técnicas não foram eficazes? Não, é porque a espiritualidade sabia que era necessário que ela continuasse o seu tratamento em nível espiritual. Então ela saiu daqui desacoplada e continuou o tratamento dela durante toda a noite e retornou no outro dia, e o tratamento dela foi um sucesso. Então isso é muito importante, ok? Então nós vamos dar início à parte teórica da segunda lei, a lei do acoplamento físico. Débora, presta atenção, e vocês que participaram houve um caso desse com a Débora no trabalho do vô. Débora, tá aí? Não. Houve um caso desse no trabalho do vô, que eu não me lembro exatamente, os cambonos vão se lembrar, em que o vô continuou trabalhando e ela com criança, ficou com criança até o final do trabalho. Foi no final que voltou, não foi isso, cara? Foi isso mesmo. Vocês lembram? Aí, ó, é o caso. Aí o bebê ficou aí no meio do trabalho do vô, e ficou, e ora, e ficou, só no final. Aí ela ainda ficou escondida, assim, no final, o vô já estava subindo e ela lá, e ela sempre chupando o pirulito. Aí ela falou: eu tô aqui. Me leva! É o caso. Exatamente. O enunciado é esse: toda vez que se der um comando para que se reintegre no corpo físico o espírito de uma pessoa desdobrada, o comando, se acompanhado de contagem progressiva, dar-se-á o imediato e completo acoplamento no corpo físico. A técnica: se o espírito da pessoa desdobrada estiver longe do corpo, comanda-se primeiramente a sua volta para perto do corpo físico. Em seguida, projetam-se impulsos ou pulsos energéticos através de contagem, ao mesmo tempo em que se comanda a reintegração no corpo físico. Caso não seja completa a reintegração, a pessoa sente tonturas, mal-estar ou sensação de vazio que pode durar algumas horas. Via de regra, a reintegração espontânea e em poucos minutos, mesmo sem comando. Não existe o perigo de alguém permanecer desdobrado, pois o corpo físico exerce atração automática sobre o corpo astral. Apesar disso, não se deve deixar uma pessoa desdobrada, ou mesmo mal acoplada, para evitar a ocorrência de indisposições de qualquer natureza, ainda que passageiras. Assim, ao menor sintoma de que o acoplamento não tenha sido perfeito, ou mesmo que se suspeite disso, convém repetir o comando de acoplamento e fazer nova contagem. Pelo que observamos, em milhares de casos, bastam 7 a 10 impulsos de energia, a contagem de 1 a 7 ou 1 a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para que se opere tanto o desdobramento quanto a reintegração do corpo físico. Por que a contagem progressiva? Acreditamos que a contagem progressiva objetiva reforçar a ideia do operador de que há uma vontade firme de sua parte em aglutinar a energia livre no espaço em obediência ao comando. Na vontade de solucionar o problema, pode trazer a sensação de prosseguir, de caminhar em frente. Enquanto que a contagem regressiva forneceria a sensação de necessariamente regredirmos, retrocedermos na operação. Acreditamos que a contagem progressiva objetiva reforçar a ideia do operador de que há uma vontade firme de sua parte em aglutinar a energia livre no espaço em obediência ao comando. Na vontade de solucionar o problema, pode trazer a sensação de progredir, de caminhar em frente, enquanto que a contagem regressiva forneceria a sensação de necessariamente regredirmos e retrocedermos na operação. A contagem apenas cadencia o fluxo dos impulsos ou pulsos energéticos. Não há mística em torno do número, seja ele qual for.
nem do tom de voz e muito menos nos atos ou gestos do operador. Descarte qualquer ideia de ritual ou ritualização do ato volitivo, da vontade. Trata-se de um simples e amoroso querer, alicerçado na certeza de que o que se quer será obtido ou realizado. Tanto faz a contagem progressiva como regressiva, como nenhuma. Pergunta, existe alguma situação que ele só se pode usar a regressiva? Ou não? Não, Não. não. Deixa a gente mais tranquilo. Aí fica a critério do doutrinador. É onde eu acho interessante, porque é o seguinte, no meu caso, eu uso, quando do reacoplamento, eu uso a regressiva. Eu uso a regressiva. Já o Zé Godinho não usa nenhuma, ele usa um pulso. Retornando, né, ele dá o comando, né? Reacoplando o espírito, os corpos astrais, os corpos espirituais da fulana. Ou seja, na medida em que você, médium, trabalhador, apócrifo, estuda e trabalha, a segurança vem. A segurança vai ampliando, vai aumentando. Exatamente. Né? Aí o meu caso, por exemplo, eu sempre dou o comando, né? Fechando a frequência mental e espiritual de todos os membros do nosso trabalho em 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Aí eu, no meu modo de enxergar, eu vejo que isso não é um retroceder. Na verdade, é para fechar. Se um foi de 1 a 7 abril, de 0 a 7 a 0 fecha. Abriu, Como é que fechou. abre e fecha os trabalhos. Exatamente. Há uma Como é que se coerência. diz? Coerência. Então eu acho que é de bom alvitre fazer dessa forma, mas como até mesmo o curso especifica. Tanto faz a contagem progressiva, como a contagem regressiva, como nenhuma contagem como o próprio Zé Godinho faz. Trata-se de um simples e amoroso querer, alicerçado na certeza de que o que se quer será obtido ou realizado. É muito importante que nós tenhamos essa consciência. Então, quando eu dou o comando ali, não só eu que estou dando o comando, mas como todo o grupo tem que ter a certeza de que ali está sendo realizado o reacoplamento. Então, todos têm que mentalizar. Inclusive, teve uma pessoa que um dia eu dei o comando e ela falou assim, ó, Daíra, é incrível, porque eu vi, ela se chama Daiane, ela falou assim, eu vi um monte de Daianinha voltando e se reacoplando a mim. Era um monte de eus. Cada pulso que você dava, voltava uma Daiane. E eu achei interessante isso. Eu falei, isso reforça ainda mais a sua fé no reacoplamento. Ela, com certeza. Então, basta que você dê o comando. Se for individual, você pode dar o comando. Reacoplando o meu irmãozinho Chico em 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Agora, se eu quero dar um comando mais pleno, mais robusto, reacoplando meu irmãozinho Chico, trazendo todos os seus corpos, trazendo todas as suas personalidades, realinhando todos os seus corpos, realinhando todos os seus chakras em 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Com certeza ele vai se sentir problema balacobaco. Vai fazer bem para ele, dar um comando completo. É até psicológico. Exatamente, dar um comando completo. Você Então vai você ter mais pode, segurança. inclusive você pode falar, fechando a frequência do meu irmãozinho Chico, reacoplando os seus corpos, e aí vai todo discorrer sobre os comandos. Você dá esses comandos de forma natural. Agora, sim. Só te interrompendo, se você puder vir aqui mais à frente para poder fazer a pergunta, para que a gravação
o pessoal consiga entender qual o teor da sua pergunta, para que a gravação registre a sua pergunta, vai ser melhor para quando for postado. Para fazer esse reacoplamento, Certo. de outro, a própria pessoa pode fazer nela mesma? Pode fazer em si mesmo. Aí é que é o interessante. É aqui que a Ana Lúcia fala todo dia, você pode curar você. Exatamente. Você pode curar. Isso referindo-se a um trabalhador, a um leigo de jeito. Isso, a um trabalhador. Tanto que eu mesmo me reacoplo. Eu dou o comando, reacoplando meus corpos em 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Eu fecho os olhos, é uma questão de concentração. Mas se você quiser fazer de olhos abertos, tanto faz. Vai fechar e dar uma concentração. mais Exatamente, uma concentração mais profunda. Aí eu fiz o meu próprio reacoplamento. Mas tem aquelas pessoas que são mais mecânicas, mais metódicas, mais ritualísticas e não conseguem fazer o reacoplamento somente com estalar de dedos. Elas necessitam de algo mais concreto. E eu percebi dentro de um trabalho de apometria do qual eu participei, que o doutrinador, ele utilizava uma técnica interessante. E eu adotei essa técnica interessante para as pessoas. Que inclusive era um rapaz que ele tinha mais de 30 anos de trabalho de Umbanda e mais de 15 anos de trabalho de apometria. Então era uma pessoa assim, com muita experiência. Ele ensinou aos membros daquele trabalho, que inclusive o trabalho dele era apometria de cúpula, ele não fazia apometria de mesa. Ele ensinou os médiuns a fazer o reacoplamento da seguinte forma: levando uma das mãos sobre o chakra frontal e a outra sobre a contraparte, né, dorsal do chakra frontal. E aí a pessoa daria o comando, fechando a minha frequência espiritual, reacoplando meus corpos, realinhando meus corpos, realinhando meus chakras em 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. E ele falou que esse processo de você, vamos dizer assim, fechar literalmente o chakra frontal é um processo mais, vamos dizer, forte para que houvesse o reacoplamento. Tanto que tem vários membros do grupo dos Filhos de Maria que fazem o seu reacoplamento assim. A hora que eu vou dar o comando, que é geral para o grupo, eu falo, fechando a frequência mental e espiritual de todos os membros do nosso grupo, reacoplando todos os seus corpos. Aí eu vejo aqueles que já ficam na posição, assim, sabe, como se fosse para largada, para corrida. Aí eles já ficam prontos para poder seguir o comando. Enquanto eu estou estalando os dedos aqui, eles estão aqui, ó, e seguindo a cadência dos estalos. E faz direitinho e encerra. Inclusive eu já percebi que aqueles que têm o costume da Umbanda, que eles gostam de fechar a frequência auditiva também fazem assim, no final. E eu acho interessante isso. Isso aí vai da crença de cada um. Quanto mais você puder se cercar de segurança, melhor. Exatamente. Se você se sente seguro fazendo o procedimento desta forma, faça desta forma. Agora, tem aquela situação em que a pessoa pede: Odair, eu não estou bem, como eu citei. Eu não consegui me reacoplar. Aí vem o Odair ou qualquer membro do grupo e vai promover o reacoplamento dessa pessoa. Aí ela pode fazer de 3 formas. Uma, só dando o comando e os pulsos, né? O Matheus, Odair, eu não estou bem. Já aconteceu, né, Matheus? Parece que eu estou meio fora de mim ainda. Então, vamos lá, Matheus, reacoplando meu irmãozinho Matheus. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Essa é uma das formas que pode ser utilizada. A outra forma é esse mesmo procedimento, só que aí em vez de o Mateus fazer, eu faço no Mateus. E existe a terceira via, a terceira alternativa, que é literalmente fechar, literalmente, o chakra frontal da pessoa. Aí para isso, eu vou precisar de um cobaia. Eu queria que de preferência fosse alguém baixinho. Pode ser a Márcia? Quer ver? Eu também.